Sou muito espontâneo, sou uma pessoa que de coração é assim, independente do que seja, quanto pro bom quanto pro ruim. Mas não, eu tava no banco, óbvio que eu não gosto de ficar no banco, que é qual jogador que gosta. Eu quero jogar, quero ajudar, mas também respeito os meus companheiros, respeito quem entrou. Então, vi que muita gente falou muita besteira. Eu não quero ficar no banco. Mas ninguém quer, quem quer? Ou você acha que quando o Pedro tava, ele tava feliz? E quando o Michael não tá entrando, ele tá feliz. Todo mundo tem sua parcela de vontade de querer ajudar o clube como o Flamengo, de ser campeão 2 vezes seguidas do brasileiro. Então, por que deu essa polêmica se a gente pensar bem? É que ali no banco, né, Marra? Ele tava com a camisa de treino, Sim. ele tava sem a chuteira, né? Ele tava de uma forma que assim, e ele falou sobre isso, né? Ele falou: "Ó, pessoal, isso aí é pra dar ibope, os caras gostam de falar, se eu tô rindo é porque eu tô rindo, se eu tô de cara feia é porque eu tô de cara feia". E assim, é isso, um jogador desse tamanho, dessa magnitude ali, né? É óbvio que os holofotes estão em cima dele. Então teve muita cobrança até por parte do torcedor sobre a postura ali no banco. Ah, tava infeliz. Tá... Você percebeu isso? É um problema ali de postura ou o pessoal exagerou, Marra? Eu acho que tem um problema de postura, William. Com todo respeito, assim, o Gabigol ele não precisa ser quem eu quero que ele seja. Meu padrão, meu modo de viver, o Gabigol não tem nada a ver com isso. Mas eu acho que, assim, ele sabe que o Flamengo precisa de qualquer tipo de polêmica, sabe? Então, assim, não joga o holofote em cima dele. Essa é a hora do jogador profissional ele deixar seus desejos pessoais de lado e ficar como os outros. Ficar como os outros. Ali é hora dele ser mais um, dele somar, dele mostrar. É no banco hoje? Ah, então tá bom. Como é que fica no banco aquele ali? Aquele ali fica no banco desse jeito, quietinho, com a roupinha do banco. Então fica. Fica porque você evita. Né? Sabe por quê, William? Porque nesse momento aqui, sexta-feira, dia 15 de janeiro, às 19 horas e pouquinho, cá para nós, William, a gente tinha que falar de como o Flamengo, como os jogadores do Flamengo, a coletividade rubro-negra, ela está imbuída em achar soluções e não em uma atitude isolada do jogador, que já tem muito holofote, de forma natural, por ser quem ele é. Então agora é hora de substituir o holofote. É hora de... eu tô errado? Eu não tô igualzinho? Não, então eu quero ficar igualzinho aos outros. Agora não é hora da minha vaidade pessoal. Agora é hora de ser como o torcedor é. Louco pelo clube e doido para achar solução. Eu não vou atrapalhar. Não é hora de desviar o foco. Ô Sormani, o Gabigol é um cara que tem que ser, pelo menos ele tem que começar sempre como titular, aí se não tiver bem tira e tal, porque é aquele jogador que, pô, numa bola ele pode decidir e tal. Ou não tem nada disso não, filho. Tá mal é banquinho pra você, porque tem o Pedro, por exemplo. A gente tá falando do Pedro, né, Sormani? O problema é esse, né? Você tem na reserva um jogador do quilate do Pedro, né? Gabriel é um cara problemático, a gente sabe disso. A gente sabe disso. A gente conhece o Gabriel desde do outro carnaval. Entendeu? O Gabriel era um jogador que quando ele jogava aberto, ele não voltava a marcar lateral. Eu conversava com alguns treinadores do Santos, na época, e eles me diziam isso. Era duro. Era duro. Diz que, olha, era aqui o tempo inteiro, que Gabriel tem que ajudar, tem que marcar o lateral, senão vai sobrecarregar lá atrás. Vamos fazer 2-1 em cima do nosso lateral toda hora. Você precisa voltar. Ele não voltava nada. O Gabriel é muito individualista, né? Ele é muito individualista. Eu achei ele muito bom jogador. Achei ele muito bom jogador. Jogaria no meu time fácil. Fácil. Mas eu acho que ele não tem esse senso coletivo, esse espírito de coletividade, porque o futebol é um esporte coletivo. Se fosse tênis, por exemplo, aí o problema é dele. Mas não é o caso do futebol. O futebol é coletivo. O Zé Elias tocou nesse ponto. A hora que ele fala que o Pedro e o Michael não querem ficar no banco, então ele está dizendo o quê? Então há focos de insatisfação dentro do elenco. Fale por ele, não fale pelos outros. O Zé falou muito bem sobre essa questão agora há pouco. Mas o Gabriel é um cara difícil. Não é fácil. Na Inter ele fez isso. Aí ele ficou no banco. Aí quando ele viu que o técnico fez a terceira substituição, ele viu que ele ia entrar, ele levantou, pegou, jogou a chuteira e foi embora. Ele é assim. Ele é o rei da cocada preta. Entendeu? É um cara difícil de você tratar. É um cara muito difícil.
Muito complicado, não é fácil não. Falta maturidade aí, Zé Elias. E o Zé tá bem à vontade para falar disso também, porque a gente fazia o bate-bola Bom Dia, né, Zé Elias? Pô, desde 2014, né? E, cara, o Zé, quando o Gabriel foi pra Itália, o Zé falou, olha, a chance de não dar certo é boa, né? O Zé não falou, vai dar errado e tal. Não é torcida, é análise de quem conhece, né? Não vai dar certo e tal. E aí, foi o que aconteceu. E o Zé sempre falou que o Gabigol é um menino muito gente boa. Muito gente boa pelo que o Zé sabe, pelo que o Zé ouve, né, Zé? Mas tem esse problema aí, né? Tem esse problema porque no futebol brasileiro, William, como eu falei, o problema está na formação, na formação dos nossos jogadores. Porque hoje, quando você tem um craque, quando você tem um bom jogador, um ótimo jogador na base, você acostuma o jogador de forma errada, né? Ao invés de você acostumá-lo como um profissional, um cara sério, né? Que você tem as suas responsabilidades. Olha aqui, quando você chegar no futebol, no profissional, e você conseguir repetir as suas atuações, ou seja, jogar da mesma forma e ser um grande jogador e chamar a atenção de todo mundo, é aí que você tem que saber como você tem que se comportar, porque a responsabilidade sua passa a ser maior. Né? Porque, não, mas eu jogando bem, jogando mal, eu fazendo isso, eu fazendo aquilo, todo mundo fala. Exatamente por isso, você tem que saber que você tem uma responsabilidade. Você, o Gabigol, quando deu a camisa para aquele garotinho, foi muito legal. Mas quando o Gabigol se comporta desse jeito, o mesmo garotinho olha e fala assim, poxa, eu tenho que fazer isso? Eu posso fazer isso? É certo? É errado? Ou seja, ele gera uma expectativa nas pessoas e nos jogadores e nas crianças que estão observando. Então, não cabe mais esse tipo de comportamento. Você tem que ser profissional, até porque, não, como eu falei, não existem mais elencos de 11 jogadores e 2 jogadores que substituem, como nos velhos tempos. Você tem que ser profissional. Ganha muito bem, né? Hoje se paga muito aqui no futebol brasileiro. Tem uma estrutura sensacional que o Flamengo proporciona, tem uma torcida gigantesca e ele quer ter o quê? A responsabilidade de jogar na Portuguesa Santista, com todo respeito à Portuguesa? Não, ele tem que ter a mesma responsabilidade de tudo isso que ele ganha, de tudo isso que ele representa. Então o cara tem que saber se comportar, ele tem que saber levar o ônus e o bônus. O bônus é legal, e o ônus? E assumir as suas responsabilidades. Então, a partir do momento que ele se comporta desse jeito, ele mostra para o grupo todo que ele não está preocupado com o grupo, porque ele sabe que ele vai criar esse tipo de coisa. Ele sabe que ele vai gerar esse tipo de polêmica. Ele sabe, como o Mário Marra falou, nós poderíamos estar falando do Rogério Ceni como ele vai armar a equipe. Mas até hoje, a notícia é essa. Você tem que discutir isso, ou seja, ele sabe disso. Então não cabe mais esse tipo de comportamento. Eu acho que falta muito chamada de atenção, falta muito Marcos Braz vir a público e puxar a orelha no bom sentido e falar assim, vem cá, Gabigol, não é assim. Tem que ser profissional, aprende com a vida, aprende com aquilo que você vivenciou até agora. Com o Jesus, ele ia fazer isso se o Jesus tivesse... A pergunta é essa, né, que muita gente fala. Se o Jesus estivesse no banco, ele ia fazer isso? Tivesse colocado no banco, ele iria fazer isso? Mas o Jesus não iria colocá-lo no banco. E se tivesse colocado? E são situações diferentes, então, sabe, não dá mais. Eu acho que esse tipo de comportamento ficou no passado, hoje tem que ser profissional. E nesse caso aí dele, eu acho que já está mais na hora, né? Não é mais um menino de 18 anos, ele tem já 23, né, se eu não me engano, 22, 23 anos, o Gabigol. Então já sabe, já é experiente, malandro da bola, tem um staff com pessoas competentes ao seu lado, que podem muito bem falar para ele, olha, tem ação, reação e consequência. Pense nisso. Sim. Olha, daqui a pouquinho vai ter Palmeiras e Grêmio, 9h30 da noite, né, no Allianz Parque. Tô até de olho aqui, eu tô sempre com a tabela aberta aqui pra gente sempre fazer as comparações aqui e dar uma olhada na situação, porque tem gente com jogo a mais, jogo a menos. Tem gente nervosa, hein, William? Uma tabela de colinha aqui. Tem gente muito tensa hoje, muito abalada hoje. Quem quer, Zé? Tem? É o pai do Facincani? Não. O nosso companheiro tá aqui com a gente no programa. Quem? O Dimas. O Tchutchuco? O Tchutchuco tá tenso. Não, o Tchutchuco só tá pensando na final da Libertadores. O Tchutchuco já não tá mais pensando... Que nada!
Olha, se tivesse um campeonato, jogo de botão daqui a pouco entre Palmeiras e qualquer que fosse o time, ele estava focado. O Tchutchuco manda informações sobre o Palmeiras do Sub-17, o Sub-13, o campeonato de botão, bocha, tudo que envolve o Palmeiras ele manda, ele tá ligado em tudo. Tá, até chegar a Libertadores, tem muita coisa para deixar o Tchutchuco tenso. Eu E ele tá sinceramente tenso não porque eu... acreditei quando ele falou que dorme com a camisa, com a camisa do Palmeiras, com uniformizado, camisa, shorts e meião do Palmeiras, quando é um jogo como esse, por superstição. Ele dorme assim. Eu não Isso, acredito. exato.